Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Terça-feira, vários assuntos aqui pra gente conversar sempre, né? Foco Vascão. Partida contra o Flamengo 1-1 já passou. Agora o próximo jogo é contra o Palmeiras. E também, obviamente, né? Saber que a gente tem um confronto aí, 2 confrontos com o Galo. Ainda vai haver sorteio com relação ao mando de campo. Primeira partida, segunda partida. Então vamos aguardar aí os acontecimentos, né? Bom, vou fazer um pequeno ajuste aqui, né? Ou melhor, uma recapitulação dos meus tópicos aqui que para trás foram falados e agora voltaram a merecer um carinho aqui, né? Necessidade da gente ter alguém que faça gol também, além do Verratti. Necessidade de o Vasco fazer gols, não só através do Verratti. Já tivemos o Emerson fazendo gol, né? Já tivemos o David, Adson, domingo foi o Coutinho. Tem que ser assim. Num 4-2-3-1 ou 4-3-3, o Vasco tem que ter alguém que faça gols além do Verratti. E, por exemplo, no gol do Vasco, né? Tinham 4 dentro da área, talvez 5, salvo engano. Emerson, Ryan, Pumita, Coutinho e Verratti, 5. Dentro da área ou na risca da área. Isso dividiu a zaga do Flamengo. Ficou praticamente 1 contra 1 e o Claudinho e o Coutinho entrou, né, no meio lá da confusão, fez aquele gol de cabeça, Salvador lá, para evitar que o Vasco viesse a perder, né, para o Flamengo. Então, recapitulando, o Vasco tem que ter mais gente para fazer gol além do Verratti, porque marcam demais o Verratti, vai ter jogo que ele vai passar em branco, como passou contra o Flamengo. E o Vasco, nessa questão aí, que eu sempre venho falando, transição rápida, marcação forte, transição rápida com chegada de vários homens dentro da área do oponente. Jogando no segundo terço, né, numa linha média, você está mais próximo do gol e você está mais próximo da defesa também, para o ajuste, atacar e defender. É óbvio que o gol do Vasco veio lá de trás, né, uma bola ganhada dentro da área do Flamengo. Alguém toca para o Ryan começa a correr, e aí os jogadores começam cada um para um lado, se atrapalha a defesa do Flamengo. Ryan pega a bola, parte em direção do gol, profundidade, corta para o meio e aí fica difícil. A zaga se divide, né? Ou o meio de campo do Flamengo se dividiu. Até o jogador que veio acompanhando o Ryan, em dado momento ele deixa de acompanhar, porque tinham 2, Ryan corta para dentro, os 2 ficam para trás. Então, transição rápida, linha média e mais gente para fazer gol, ou mais gente chegando com uma possibilidade de fazer o gol. É isso que eu vim sempre falando aqui, né? Então essas situações são basilares. Você tem que fazer o seguinte, Vasco, limitação. Qual é a tua limitação, Vasco? É essa. Então vamos jogar dessa forma. Qual? Linha média, transição rápida, marcação forte. Está faltando a marcação forte. O Vasco, reiterando aqui o que eu venho falando, caminha muito para trás, não marca muito forte, não tem pé de ganha. Tem que haver esses ajustes aí. E inclusive, no jogo de domingo, o Maicon praticamente ganhou todas, dando bote fora da área. Isso não é bom, né? Digo fora da área, longe do outro zagueiro. Então é complicado você ter aí zagueiros que tenham que sair da área para dar o bote no lugar do volante. E aí o zagueiro sai, cria-se um buraco dentro da área. Então tem que ajustar aí. Hugo Moura Esforza, Hugo Moura Cocão. Paê -1 na marcação, a gente sabe disso, né? Não teve jeito, a gente entrou aí com o Jean, que não foi bem, também nem marcou nem atacou. O Emerson melhorzinho, mas também não bem na marcação. E o Verratti não tem como ficar marcando, sendo que no domingo ele voltou muito para marcar, para recompor ali, contra o Furacão também, né? Notadamente quando o Vasco estava sem o Maicon, né, em alguns momentos fora por causa da lesão no nariz, o Hugo Moura entrou para ser zagueiro e o Verratti deu uma recuada para ficar ali fortalecendo o meio de campo, né? Então, o Vasco tem que ter isso em mente.
como eu sempre falei que é chato, mas tem que falar. Tem um esquema, tem que jogar com esse esquema, e o time que vier dá uma estudada para anular os caras que venham do outro lado. Por exemplo, jogo contra o Galo, tem que ficar de olho firme no Scarpa. Olho vivo no Scarpa. E óbvio, Paulinho e Hulk, isso aí já isso é certo. Mas o articulador lá é o Scarpa, né? Bom, assunto assim meio esquisito. Um youtuber aí, né? Tem dois bobalhões, youtubers bobalhões do Flamengo. Os que tem mais seguidores, né? É o tal do Paparazzo, esse aí é uma figura abjeta, não tem respeito algum pelo Vasco, né? É um calhorda. E tem um outro que também dá chilique ao vivo, né? Ele entra ao vivo para dar chilique lá contra o Furacão. Tem um jogo contra o Furacão, que ele foi falar alguma coisa do Furacão, os caras cercaram ele, né? E ele ficou quietinho, só grita muito e só canta de galo quando tá na telinha aqui, né? Quando tá lá no meio da galera, ele fica quietinho, parece um cordeiro. Mas esse rapaz aí, que eu não vou dar não vou dar nome do cara, ele disse que o Vasco estava comemorando um empate como se fosse um título. Ao contrário, o Vasco fez um gol e comemorou. Isso é inveja, irmão, inveja. Youtuber flamenguista, você não precisa ter raiva do Vasco, nem muito menos inveja, né? Contenha-se, o futebol é assim, você perde, você ganha, e todo mundo achava que ia ser favas contadas o Vasco perder para o Flamengo, e não foi. Eu sei que o futebol está abaixo, o Flamengo vem melhor há anos e anos, mas camisa pesa, né? Inclusive o senhor nem é novo, não sabe de muitas coisas que o Vasco fez, passou na sua estrada esportiva, e tem que respeitar mais, né? Bom, e para fechar aqui essa questão, né? Como eu soltei vídeos no domingo, no sábado, na sexta, o Vasco tem que atacar mais, né? Transição linha média, transição rápida, mas atacar mais. O Vasco passou o jogo inteirinho contra o Flamengo, voltando para cá para não ficar vídeo chato, né? Para não ficar com o mesmo tema, trazendo para cá de novo um pouquinho do jogo. O Vasco tem que atacar mais, tem que apresentar-se mais vezes perto do gol do oponente, não só uma vez ou duas vezes, né? Então esse é um dos deveres de casa do Rafael Paiva, que foi aí finalmente efetivado como técnico pelo Pedrinho. Acabou de dar uma entrevista aí o Pedrinho dizendo que o Rafael Paiva teria sido efetivado, blá blá blá, blá blá blá, notadamente logo depois, coincidentemente, com o resultado normal contra o Flamengo, que é empate, né? Então, acho que já era técnico antes, salvo engano são 20 partidas já, né? Não foi contra o Flamengo pelo empate que ele foi efetivado, ao contrário, mas tem que melhorar, Rafael. Vasco merece mais. Tem alguns bobões aqui que às vezes vêm escrever, você critica, blá blá blá. Critico porque eu sei do potencial que o Vasco tem, eu sei o potencial dos jogadores, dos torcedores que o Vasco tem. Faltavam 5 minutos para acabar o jogo, o Vasco, ninguém tinha ido embora do Maracanã, ao contrário, o Vasco fez o gol, metade da torcida do Flamengo foi embora, né? Mostrando aí como é que o Vasco tem raça e determinação. Bom, para fechar aqui, vamos torcer agora para que o Vasco possa fazer a primeira partida dele no Mineirão, Copa do Brasil, e a segunda em São Januário ou no Maracanã. A gente não sabe onde vai ser ainda, né? E uma boa partida contra o Palmeiras, lá em Brasília, tendo a 777 lá atrás vendido o mando de campo e tungado esse dinheiro, vendeu o mando de campo, pegou o dinheiro e sumiu com ele, né? Então o Vasco vai jogar em Brasília, com Brasília praticamente vascaína, né? Vai ser um jogo que o Vasco jogará em casa praticamente como se fosse São Januário, Maracanã, Brasília, e vamos torcer aí para que o Vasco venha mantendo esse mesmo esquema de jogo, transição rápida, marcação forte e mais jogadores chegando para fazer gol, não só nas costas do overhead. Se gostou do conteúdo aqui, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like aí para mostrar o YouTube engajamento, sininho para o YouTube mostrar aí as notificações quando os vídeos forem ao ar. Vasco Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.